O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte encontrou todo o poder das trevas vencido. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos
crê no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor
morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Boa noite, meus queridos irmãos. É com grande prazer que estamos com vocês nesse horário normal das 7 horas. E nós já tivemos o nosso culto, alguns talvez assistiram até pelo Face, alguns transmitem ao vivo, mas esse aqui nós gravamos para ter certeza que todos possam estar participando e assistindo a mesma mensagem que nós acabamos de dar para o povo ali no Harmonia. Tivemos o privilégio de ter os irmãos do Jeová Jireh participando conosco e nós realmente louvamos ao Senhor. Esse é o dia mais importante do cristianismo. Eu não queria ficar sem ter alguma coisa presencial. E o culto drive-in tem sido mesmo uma maneira maravilhosa de poder ver os irmãos ainda e participar juntos. E creio que talvez nós vamos fazer isso por mais uma ou duas vezes, dependendo da situação aqui na nossa cidade. Mas nós vamos estar podendo usar desse meio, tanto pela internet, como também ao vivo lá no acampamento. E não esqueça que na quarta-feira nós temos o nosso culto, foi muito bom, viu, Newton? Gostamos muito, tanto pelo Face como também usando o Google Meet, ficou excelente e todos puderam participar, ou mais pessoas puderam orar, isso foi excelente, nós gostamos bastante. E também de manhã, continuando também em Provérbios, estudo maravilhoso desse livro de Provérbios. Nós vamos fazer a nossa leitura de hoje num texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 a 24. 1 Coríntios 15, de 23 a 24, diz o seguinte: cada um na sua própria ordem. Deixa eu dizer de novo que daí sai na tela para todos vocês. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. E essa é a primeira parte da nossa leitura, e agora nós vamos ler do texto que vamos expor, de 29 até o versículo 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se com homens lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor para o estudo da palavra de Deus nessa noite. Bondoso Deus e Pai, queremos pedir que realmente o Senhor fale aos nossos corações, através desse texto da ressurreição. Sabemos que Cristo morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar vida. E queremos estar cada dia vivendo para Jesus. E sabemos que é tão importante vivermos Cristo ressurreto, tendo vida na nossa vida. E nós pedimos que esse texto nos anime também a continuarmos vivendo esta vida que o Senhor veio para nos dar, uma vida em abundância. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos pensar sobre
como o crente é afetado pela ressurreição. Como a ressurreição afeta a nossa vida. A ressurreição de Cristo pode ser declarada sem nenhuma hesitação como o fato histórico mais bem confirmado. A ressurreição é dividida em 3 etapas. E o texto que nós lemos, por isso nós lemos esse texto primeiro, fala sobre essas 3 etapas. Primeiro, Cristo, as primícias. E no versos 20 a 23 temos assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, primeiro é mencionado Cristo como as primícias, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição, que foi através de Jesus que veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. E aqui vai nos dar a ordem: Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E a primeira frase do verso 24: e então virá o fim. Então nós temos a ordem das ressurreições. Na verdade, a Bíblia fala sobre 2 ressurreições. Mas nós temos que entender que a primeira ressurreição tem 3 etapas. Essas 3 etapas são assim: Cristo, ele é o primeiro que ressuscitou. Depois temos os que são de Cristo na sua vinda, que é a colheita. A grande colheita que é tratado também em 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, 1 Tessalonicenses 4, 16. O texto tão conhecido sobre o arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí nós temos a colheita. Mas daí no final da tribulação vai acontecer o restante. O restante das pessoas inclui os santos do Velho Testamento e da tribulação. E quando tem a frase no verso 24, então virá o fim, será a ressurreição dos mortos, dos injustos. Será no fim do milênio. Deixa eu recordar com vocês um gráfico que sempre a gente explica quando nós damos o abecedário profético, quando damos escatologia, quando damos também Apocalipse, nós passamos por esse gráfico. Mas aqui nós lembramos, vamos recordar um pouquinho. Primeiro nós estamos vivendo, isso aqui é a dispensação da lei. A dispensação da lei termina com a morte de Cristo. Então, aqui está a letra B, a morte de Cristo. Depois, a ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus. Daí temos a descida, letra D, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Começando o período da igreja. E nós estamos vivendo nesse período da igreja. A qualquer instante, Cristo vai voltar. Agora, para entendermos a primeira ressurreição, nós temos que entender que logo depois de Cristo estar aqui na terra, ele passou os 3 dias, ele ressuscitou. E isto foi as primícias. Alguns gostam de incluir com as primícias alguns santos que apareceram em Jerusalém. Não posso afirmar com certeza que fazem parte, porque se eles de fato foram trasladados, levados com Jesus, tudo bem. Mas se foi só uma ressuscitação, como também acontece nos evangelhos, nós temos muitos relatos de pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas de toda forma nós temos que entender que a primeira etapa da primeira ressurreição é Cristo, que se deu aqui, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Na vinda é no dia do arrebatamento, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí está a colheita. A colheita, aqui por exemplo, nós temos a igreja, e tem G, é a colheita que faz todos os que estão em Cristo, que vão encontrar com o Senhor nos ares. Mas passa-se há mais 7 anos, e tem um grupinho também que deve ser incluído aqui, que são os restantes.
Eu falei um grupinho, mas é um grupo até grande, porque se são os santos da tribulação, haverá um grande grupo de pessoas salvas durante a tribulação. Se são os santos também do Velho Testamento, também é um grande grupo vindo do Velho Testamento. Mas esses fazem parte ainda da primeira ressurreição. Agora nós temos que entender, a primeira ressurreição tem 3 etapas. Mas a segunda ressurreição vai acontecer 1000 anos depois da primeira. E Apocalipse capítulo 20 fala sobre isso. Que depois de 1000 anos, então, vão ressuscitar, e essa é a ressurreição dos injustos. Esses vão comparecer diante do grande trono branco. Aqui não tem a igreja não. A igreja não vai comparecer no grande trono branco. Aqui são os injustos, e eles serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte também. Então temos 2 ressurreições. A primeira ressurreição, daí passa 1007 anos, e vai se dar a segunda ressurreição. Espero que vocês tenham entendido isso. Mas como que a ressurreição afeta então nós, os crentes? Nós já vimos que a ressurreição afeta a nossa vida pessoal. Portanto, veja como que o verso 29, agora vamos entrar no texto de hoje. Verso 29 vai dizer: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? Agora, nós temos que entender que a doutrina do batismo pelos mortos não era ensinado pelo apóstolo Paulo, não. Ele diz aqui, que farão os que batizam, porque aqui estava um grupo de pessoas que estavam duvidando da ressurreição. A hipótese aqui é feita só para mostrar que teria inutilidade, não teria razão alguma para até eles estarem batizando, se não houvesse a ressurreição. Agora, nós sabemos que todas as outras doutrinas caem por terra se nós não cremos na ressurreição de Jesus. Se não cremos na ressurreição de Jesus, cai por terra a nossa justificação, cai por terra a nossa santificação, a nossa glorificação, a nossa redenção, remissão, todas as doutrinas principais. Então nós temos que saber que quando cremos em Cristo, a ressurreição e a sua ressurreição, isso vai afetar todas as nossas outras doutrinas. Como eu gosto daquela música que temos cantado, né? Creio em Jesus Cristo, creio em Deus o Pai, creio na ressurreição dos mortos. E sabemos que esta é a doutrina principal que todos nós, como cristãos, temos que crer, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se não cremos nisso, cai por terra tudo que nós cremos. A própria inspiração da Bíblia, todas as outras doutrinas não têm sentido se nós não cremos na ressurreição. Veja que Romanos 3:25, eu vou colocar esse verso no final, parece que eu coloquei semana passada, mas deixa eu mencioná-lo mais uma vez. Cristo morreu para nos salvar, para nos justificar. Ele foi entregue por causa da nossa justificação e ressuscitou, ou melhor, ele foi entregue para a nossa redenção e ressuscitou para a nossa justificação. A própria doutrina da justificação se baseia nesse fato tão importante da ressurreição de Jesus. Então afeta a nossa doutrina. Mas notem que não só afeta a nossa doutrina, como afeta também a nossa dedicação. Afeta a nossa dedicação. Deixa eu ler aqui do texto, veja. Desculpa. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Aí Paulo está perguntando, por que nós vamos nos expor a perigo a toda hora? Por que nós vamos estar dispostos a morrer? Aí ele diz, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei com feras, que aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã, meu pai gostava de dizer, morreremos. Não, morreremos, né? Não vamos matar o português aí, mas realmente afeta a nossa dedicação. Não haveria razão para nós nos expormos a perigos. Paulo se expôs a perigos, dia após dia morro, diz ele aqui. Não teria razão de nós nos expormos a perigos, não teria razão a estar pronto a sofrer.
Veja os sofrimentos que Paulo passou, e ele mesmo disse: preenche o que resta dos sofrimentos a favor de Cristo. Então, ele estava pronto para morrer por Jesus. E nós também temos que estar prontos, não só para morrer, mas também para sofrer. Às vezes é até pior pensarmos nos sofrimentos, porque nos foi dado a graça, não só de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Então nós temos também este privilégio de sofrer por Cristo. Mas notem que diz aí que Paulo lutou com feras. Essas feras, não é o caso de leões serem jogados como os gladiadores. Essas feras, creio terem, ele está mencionando aqui homens. Eram homens com quem ele teve que lutar. E muitas vezes nós, na nossa vida cristã, mesmo quando dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós vamos ter que enfrentar muita perseguição. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós vamos enfrentar feras, pessoas que vão se opor. E sabemos que daí vem o que é chamado a filosofia existencialista. O que é essa filosofia? Essa filosofia que muitos dos jovens também seguem bastante é a filosofia do agora. Eu tenho que aproveitar agora. Vivamos hoje, o presente, temos que aproveitar. E por isso que o texto é: comamos e bebamos, que amanhã nós vamos morrer mesmo. E nós vemos que no tempo de Noé, as pessoas estavam fazendo isso, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio sobre toda a terra. A filosofia existencialista é essa filosofia que os jovens e muitas pessoas seguem também, nos quais não tem mais razão. Para que ficar pensando sobre o futuro? Para que ficar pensando na minha vida, mesmo no sentido de preparar? Comamos, bebamos, vamos viver, vamos aproveitar hoje. E acho que muitos desses jovens também que têm ido nas baladas e nessas festas clandestinas têm essa filosofia. Filosofia do agora, não estou nem aí. E muitos desses que não estão nem aí estão morrendo. Estão ficando infectados ou infectando outras pessoas. Por isso que essa filosofia existencialista não tem valor também. Nós temos que viver não só por agora, mas também olhando para o futuro, preparando para o encontro com o Senhor, preparando nós mesmos para encontrar com o Senhor. Então afeta a nossa dedicação. Veja então que a ressurreição afeta a vida do crente. Afeta também a nossa conduta. E nós vamos ver em terceiro lugar essa conduta. Verso 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora note aqui, esta palavra conversação não é conversa. Eu sei que também conversa corrompe. Você anda com pessoas que ficam falando palavrões, daqui a pouco você acaba falando palavrões. Você anda com pessoas que têm raiva, brigam, você acaba ficando igual. Por isso que as conversações não aplicam apenas ao que você fala, mas àquilo que você faz. Aquilo que você faz é muito importante. E a nossa conduta como cristãos é muito importante. Veja, a palavra de Deus é bem clara que nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Veja com que você anda. Mostre-me com quem você anda e eu te direi com quem você é. Você reflete aquilo que você é através daquelas pessoas que você se associa, aquelas pessoas com quem você anda. Afeta então a nossa conduta, as nossas associações, esqueci de mostrar aqui para vocês, está no verso 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas é interessante nesse texto sobre a ressurreição, traz para nós também uma alerta missionária. Uma alerta missionária que vem no verso 34, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Eu gosto muito dessa frase final. Isso digo para a vergonha vossa. Eu gostava muito de assistir o Boris Casoy, né? E eu não sei se ele está em outra emissora, mas no tempo que ele estava mais preeminente, sempre a gente gostava de ver o seu comentário. Isto é uma vergonha.
e assim ele terminava, especialmente quando falava sobre corrupção e todas as coisas que estavam acontecendo no país. Mas aqui está falando sobre o pecado. Tornai-vos a sobriedade, ficar atento, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós sabemos que nós temos que tomar muito cuidado, vigiar, orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar sóbrios, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo sabe as nossas fraquezas, nossos pontos fracos, e ele vai atacar justamente naqueles pontos. Por isso que nós temos que tornar a sobriedade como é justo, e não pequeis. Por isso que nós temos que tomar tanto cuidado com a nossa vida, tomar cuidado para que nós andemos de uma maneira reta diante de Deus e diante das pessoas. Nós temos que ter uma consciência pura diante de Deus e das pessoas. E é interessante que diz, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Acho que você, sem dúvida, conhece alguns que não têm conhecimento de Deus, não conhece? Alguns não têm conhecimento de Deus, mas daí diz, isso digo para a vergonha vossa. Quando nós fomos lá para Maranhão, falando na igreja do Davi, e especialmente na primeira, na igreja do Sérgio, pastor Sérgio, nós trouxemos durante a conferência missionária uma frase, e essa era a frase principal. A frase principal era em relação a missões. É uma vergonha nossa que muitos não conhecem a Jesus. Realmente, nós temos que saber que é nossa responsabilidade. Será requerido das nossas mãos o sangue das pessoas. Portanto, nós temos que estar pregando a palavra, quer seja oportuno, quer não. E não tem ocasião mais importante para nós lembrarmos da ressurreição de Jesus, que essa ocasião agora. Portanto, nós temos que aproveitar as oportunidades. Isso digo para a vergonha vossa, é a vergonha nossa que muitas pessoas não conhecem a Deus. Como a ressurreição tem afetado a sua vida? Afeta muitas vezes então a nossa conduta, afeta a nossa doutrina. Como nós temos que saber que a ressurreição deve afetar de tal modo a nossa vida que estaríamos prontos para irmos até os confins da terra levando esta mensagem. O maior argumento a favor do Cristo ressurreto é o cristão vivo. Como que é importante nós mostrarmos Cristo vivo em nossa vida. Diz que certa vez, antes de uma última ilustração, mas Lutero estava todo desanimado. Ele estava andando na casa e a esposa disse, então, por que você não se veste de preto? Fica de luto, porque parece que teu Deus está morto. Aí Lutero caiu em si, sim, eu tenho que viver. Cristo vive, Ele vive em mim, eu tenho que viver. O maior argumento a favor de Cristo ressurreto é o cristão vivo. Nós não podemos viver como pessoas mortas. Diz que um velho índio, eu até coloquei essa ilustração aqui no final. O velho índio ouviu a mensagem do Evangelho e disse, o caminho de Jesus é muito bom, mas vou continuar no caminho do índio. Aí ele estava insistindo em continuar no caminho do índio. Aí passou um tempo, ele estava perto da morte, e aí ele começou a vir o desespero. E quando ele estava próximo à morte, ele novamente encontrou com o missionário, e o missionário falou, você não quer conhecer Jesus? Ele falou, sim, agora eu quero, posso entrar no caminho de Jesus agora? Porque o caminho do índio acaba aqui. Ele queria continuar no caminho do índio. Assim como nós sabemos, muitas pessoas estão querendo continuar no seu próprio caminho. E há caminho que para o homem parece direito e no fim dele é a morte. Só a ressurreição proporciona um caminho pelo vale da morte. Cristo vive, aleluia! E nós sabemos que Ele morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar vida. Nesta Páscoa, nesse dia especial, vamos estar proclamando o Cristo ressurreto. Jesus que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos orar nesse instante. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela ressurreição. Sabemos que porque Cristo ressuscitou, nós temos vida.
Porque Cristo ressuscitou, nós temos poder para proclamar este evangelho também a toda criatura. É uma vergonha nossa que muitos não têm o conhecimento de Deus. E por isso, Senhor Deus, eu peço que se tem alguém que ainda não conhece a Ti, que não conhece a Jesus como Salvador, que nesta noite possa se entregar a Jesus, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Que esta vai ser então a melhor Páscoa de sua vida, porque o fato é que uma vez que a pessoa crê em Cristo como Salvador, ele tem vida. Obrigado pela vida eterna que Cristo veio nos dar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que Cristo seja o teu Salvador. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar